Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessa série de meditações sobre os amigos de Cristo, nós iremos considerar agora Nicodemos. Poderíamos denominá-lo o amigo aprendiz, pois deseja absorver ao máximo a sabedoria de Cristo, como nós veremos. Quando Jesus morreu, Nicodemos provou ser realmente amigo de Jesus, pois ele foi buscar o seu corpo descido da cruz em companhia de outro discípulo, José de Arimateia, que havia pedido a Pilatos a permissão para sepultá-lo. Com isso, Nicodemos corria o risco de também ser perseguido pelos judeus. Assumiu assim a sua condição de discípulo de Cristo. Nicodemos ainda teve o detalhe de carinho de levar consigo uma boa quantidade de mirra e aloés, utilizadas para embalsamar o corpo morto de Jesus. E o que mais sabemos de Nicodemos? Sabemos que ele era um judeu influente, um homem instruído e culto, provavelmente um escriba ou um doutor da lei. Portanto, um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras e do judaísmo. Além disso, fazia parte do Sinédrio, do grupo de sacerdotes judeus mais influentes em Jerusalém. E sabemos disso, pois quando esses sacerdotes deliberam o que fazer com Jesus diante da sua grande influência sobre o povo e começam a atacá-lo, Nicodemos recorda aos seus companheiros que em um julgamento é necessário, por justiça, escutar o acusado antes de dar o veredito, antes de condená-lo. Nesse dia também deu a cara por Cristo. Certa vez, Jesus teve uma longa conversa com Nicodemos, em que revelou abertamente ser o Messias com as seguintes palavras: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. Foi para Nicodemos que também Jesus disse: Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a Nicodemos também que Jesus anunciou de forma simbólica a sua morte na cruz. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, assim tem de ser elevado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê tenha por ele a vida eterna. E Nicodemos pôde ver pessoalmente Cristo elevado na cruz, abrindo as portas da eternidade. Mas como Nicodemos, sendo um membro do Sinédrio, passou a ser um dos discípulos de Jesus? Provavelmente em Jerusalém, teve a oportunidade de encontrar-se muitas vezes com Jesus pelas ruas da Cidade Santa. E ao escutar a sua pregação, ao ver os milagres que fazia, o carinho que Jesus tinha pelos necessitados, a sua misericórdia para com os pecadores, ele deve ter ficado muito admirado. Percebia claramente que estava diante de um homem de Deus. E com o passar do tempo, deve ter aumentado a sua vontade de conversar a sós com Jesus, para conhecê-lo melhor, para interrogar-lhe, para aprofundar nas belíssimas verdades por ele ensinadas. E depois de tomar um pouco de coragem, foi de noite falar com Jesus.
Porque de noite, para que esse encontro passasse oculto aos outros judeus, principalmente aos outros membros do Sinédrio. Afinal, ele tinha que ser prudente. Mas foi de coração aberto, foi como um verdadeiro aprendiz. E ao encontrar-se com Jesus, lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os prodígios que tu fazes se Deus não está com ele. E Jesus, como um verdadeiro mestre na arte de tocar a fundo a alma do seu interlocutor, disse-lhe uma frase direta que tocou profundamente o seu coração, que prendeu totalmente a sua atenção. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como um bom judeu, que era Nicodemos, o que mais desejava na vida era ver o reino de Deus. Era o desejo mais ardente do seu coração, ver o reino de Deus que seria instaurado pelo Messias. Mas, ao ouvir as palavras de Cristo, fica desconcertado. Como nascer de novo? Como é possível isso? Mesmo sendo o doutor da lei, nunca poderia ter suspeitado, vislumbrado o mistério de um novo nascimento. Não entendeu nada, ficou confuso, ficou perplexo. E sem pensar direito, respondeu precipitadamente a Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? Que era o seu caso, era idoso. Acaso pode entrar outra vez no seio da sua mãe e nascer? Estamos diante de da pergunta mais absurda que se faz a Cristo. Podemos imaginar Jesus até com um leve sorriso na boca e com muita paciência lhe explicando: não te surpreendas de que tenha dito que é preciso nascer de novo. E Jesus vai utilizar a imagem do vento para falar do Espírito Santo, para deixar claro de que o nascimento de que falava não era carnal, físico, como Nicodemos imaginava, mas sim espiritual. E são as palavras de Cristo: o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Jesus naquela noite revelou a Nicodemos que é necessário nascer para a vida do Espírito, para a vida da graça, que existe um novo nascimento para uma vida divina. Esse nascimento nos torna filhos de Deus e podemos viver imersos nessa filiação divina. Antes da revelação de Cristo, o máximo que Nicodemos podia intuir pelo estudo das Sagradas Escrituras, que conhecia, por sinal, com profundidade, é que cada pessoa é a imagem de Deus, filho de Deus por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, por ter lhe sido infundido uma alma. E isso estava no livro do Gênesis. Também sabia que cada alma humana é criada diretamente por Deus e que, portanto, cada pessoa foi chamada à existência por Deus, querida por Deus. Para Deus não existe pessoas não queridas, filhos indesejados. Ele ama a todos. Mas tudo isso era muito pouco perto do que Jesus lhe revelava. O nascimento para uma vida nova, o nascimento para a vida da graça. Antes desse encontro com Jesus, Nicodemos nunca poderia imaginar que Deus pudesse habitar na nossa alma, morar na nossa alma, que pudéssemos viver uma vida divina, que o coração humano pudesse bombear, por assim dizer, sangue divino, vida divina, como acontecia no coração de Cristo, que era Deus e homem. Não podia imaginar que Deus queria levar-nos a essas alturas, queria adotar-nos como seus filhos.
Se a adoção humana já é algo bela, que um casal pegue uma criança para cuidar dela, para dar proteção, carinho, e vai tratá-la como filho. Mais bonita ainda é a adoção divina, que Deus nos tome como seus filhos. Daquele encontro, Nicodemos deve ter renascido espiritualmente. Aquela doutrina da vida da graça, da filiação divina, deu um novo colorido à sua vida, um conteúdo inesperado, insuspeitável, maravilhoso, que ele podia também levar uma vida divina. E que consequências podemos tirar desse encontro de Nicodemos com Cristo? Que ao ver uma pessoa que está com a alma em graça e atuando para agradar a Deus e fazer a sua vontade, Deus vê a Cristo nessa pessoa. Podemos reproduzir na nossa vida a vida de Cristo quando sorrimos ao final da tarde, quando estamos cansados, ao chegar em casa, pelo peso do trabalho. Quando ouvimos com interesse as demais pessoas da família ou os colegas de trabalho da faculdade, aquilo que eles contam para nós. Quando nos submetemos a um horário de trabalho intenso, quando tratamos com carinho os amigos e procuramos aproximá-los de Deus, somos Cristo, Cristo que passa na vida dos outros, na vida dos nossos conhecidos, parentes e amigos. E algo para se admirar, para se impressionar, para não se acostumar nunca. A possibilidade de vivermos uma vida divina, ser outro Cristo, o próprio Cristo, a cada dia. Eu posso me sacrificar como Cristo através das minhas mortificações. Eu posso servir como Cristo, que dizia que veio à terra para servir e não para ser servido. Eu posso trabalhar como Cristo, que fazia tudo bem feito e redimia a humanidade. Podemos reproduzir na nossa vida a vida de Cristo. Marcelo Câmara, esse servo de Deus de Florianópolis, procurava ser a presença de Cristo no meio do mundo e sorria mesmo com uma dor muito forte. Procurava também no trabalho reproduzir a vida de Cristo. Uma colega de trabalho, no dia do seu velório, dizia: o Marcelinho fazia tudo bem feito. E como Cristo, nós podemos ter como alimento nosso a vontade de Deus. O que move um filho de Deus é fazer a vontade do seu Pai. Podemos e devemos examinar-nos se estamos fazendo o que Deus espera de nós. Tenho como primeira preocupação agradar a Deus. É o que procuro no trabalho, no estudo, na convivência com os demais, nas minhas orações. Sabendo que sempre é pouco o que podemos fazer por Deus, mas com esse pouco, Deus pode fazer muito, pode, antes de tudo, divinizá-lo. Certa vez, visitando uma senhora, eu vi que ela levava no dedo um anel de papel alumínio. E ao ela perceber que eu também estava olhando para o seu anel, ela quis explicar: não, é que eu comprei um bombom e dei para o meu filho, ele arrancou o alumínio da embalagem do bombom e fabricou para mim esse anel. Isso é um símbolo, transmite uma ideia, que para Deus, o que nós possamos fazer não passa de um anel de papel alumínio, mas que Deus toma na sua mão, coloca no dedo e esse anel é divinizado, vira uma joia aos olhos de Deus. E se eu sou Cristo, eu tenho que procurar também rezar como Cristo rezava, com a confiança com que Cristo tratava seu Pai, Deus, tratá-lo com simplicidade.
Não é por acaso que quando Jesus ensina uma oração, a pedido dos apóstolos, ensina o Pai Nosso. Podemos e devemos chamar a Deus de Pai muitas vezes ao dia, com a simplicidade de uma criança, pai, 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 paizinho, paizão. E esse era um conselho que nos dava São José Maria. Descansa na filiação divina. Deus é um Pai, o teu Pai, cheio de ternura, de infinito amor. Chama-lhe Pai muitas vezes e diz-lhe a sós que o amas muitíssimo, que sente orgulho e a força de ser seu filho. Podemos viver esse conselho de São José Maria prestando mais atenção nas vezes em que rezamos o Pai Nosso ou considerando na missa. Falei de Nicodemos, que teve uma experiência muito forte da filiação divina, mas gostaria de falar agora de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, que em 1931 também teve uma experiência muito forte, que mudou a sua perspectiva da vida espiritual. São José Maria já conhecia a doutrina da filiação divina, tinha aprendido desde criança a chamar Deus de Pai, e rezava o Pai Nosso. Mas em 1931, São José Maria passa a sentir-se, a ver, a admirar o querer divino de que sejamos seus filhos e que vivamos sempre com essa consciência, sabendo-nos sempre, diariamente, filhos de Deus. Uma coisa é saber, teoricamente, outra coisa é experimentar. E o dom da piedade fez com que o nosso padre, São José Maria Escrivá, ele saboreasse a filiação divina. Temos presente, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Deus quis revelar isso a São José Maria de forma mais intensa num dia, embora durante mais de um mês ele estava saboreando a infância espiritual, a filiação divina. Mas teve um dia em especial em que ele ia num bonde pelas ruas de Madrid e saboreou no seu interior, no seu coração, que ele era Cristo, que ele era Filho de Deus. E leu as palavras de São José Maria guardadas nos seus apontamentos íntimos. Senti a ação do Senhor, que fazia germinar no meu coração e nos meus lábios, com força de algo imperiosamente necessário, essa terna invocação, Abba Pater. Provavelmente fiz aquela oração em voz alta e andei pelas ruas de Madrid, talvez durante 1 hora, talvez duas. Deviam me tomar por louco, porque ele ia dizendo em voz alta, Abba Pater, Abba Pater. Estive contemplando com luzes novas que não eram minhas esta maravilhosa verdade, que ficou acesa como uma brasa na minha alma para nunca mais se apagar. É uma experiência, uma descoberta de um querer de Deus que ficará gravado para sempre na vida de São José Maria e que vai afetar a fundo a espiritualidade do Opus Dei e toda a obra. Entendi que a filiação divina tinha que ser uma característica fundamental da nossa espiritualidade. E mais do que uma experiência particular só para ele, de vida interior, São José Maria entendeu também que essa experiência era para todos os seus filhos espirituais. Escreveu, naquele dia Deus quis de uma maneira explícita, clara, terminante, que comigo vos sintais sempre filhos de Deus. E deve ficar também gravada na nossa alma como uma brasa acesa para nunca mais apagar. E cada um de nós deve ter isso bem claro. Por ter vocação cristã, por ser cristão, eu devo ter consciência de quem é Cristo, do amor que Ele tem por mim,
e perceber que Deus coloca em mim todas as suas complacências. Nós somos amados pelo próprio Deus, pelo próprio amor, pelo amor infinito. E que segurança, que alegria a de sabermos assim amados, protegidos, amparados, queridos. Devemos ouvir o conselho de São João Evangelista: considerai com que amor nos amou o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus e que sejamos de fato. E é tão bom saber ser amado dessa maneira por Deus, ter a convicção de que o Senhor nos dirige a cada um de nós pessoalmente aquelas palavras do Salmo 2: Tu és o meu filho, eu te gerei. Eu te gerei para a vida, eu te gerei para a vida da graça, eu te gerei para a vocação cristã. E nos sentiremos seguros, se sabemos acompanhados por Deus e amados com amor de predileção. Deus está sempre ao nosso lado, mesmo que às vezes pareça distante. Está na nossa alma em graça, e não podemos perder nunca esse tesouro maravilhoso que é a graça de Deus, e quer cada um de nós mais do que os nossos pais, mais do que todos os pais e mães da terra juntos. Nos quer com mais loucura do que as nossas próprias mães, que não mede esforços para ajudar-nos, para que estejamos bem, e Deus, aliás, nos inspira, nos ajuda, vive conosco. Como é bom saber que Deus é um Pai que nos olha com carinho, que sente orgulho de nós. Já observamos, por exemplo, como uma criança derrete o coração do seu pai, quando diz pela primeira vez, pá. Nem é pai, ainda é pá. Né? E o pai pega a criança no colo, aperta em direção ao seu peito, né? Fica felicíssimo. E aquela criança rouba o coração do seu pai, e podemos também nós roubar o coração de Deus. Para Deus, nós somos importantes, únicos, insubstituíveis. Uma vez eu fui visitar uma senhora e ela me apresentou os 3 filhos. E apresentou primeiro como o mais querido. Ele veio um susto. Como o mais querido diante dos outros. Só que ela chamava o primeiro de mais querido, mas o segundo ela chamava de preferido e o terceiro de predileto. Que são sinônimos. Mas a mãe só olha para cada filho de maneira única. O mais querido, o preferido, o predileto. E outros milhões ou bilhões de sinônimos. Isso nos deve levar a sentir seguros no amor, nunca carentes. Como é bom saber que Deus nos ama incondicionalmente. Com todas as nossas falhas e defeitos, Deus nos ama. Que não olha com repugnância para os nossos defeitos, às vezes nós sim que olhamos. Deus nos perdoa sempre, nos espera sempre. É o pai da parábola do filho pródigo que sai ao encontro do filho que está regressando, que o abraça, dá uma festa, porque esse filho está voltando para casa, ele tinha se perdido na vida, agora ele se recupera. Eu lembro de uma história também de um pai que estava saindo das drogas, fazendo tratamento, graças a Deus já saiu, mas quando ele encontrou comigo, ele disse que tinha vergonha de rezar, que ele tinha feito tanta besteira na vida por causa das drogas, que ele não queria mais rezar, tinha dificuldade. E eu falei, e se teu menino entrasse nas drogas? E aquele homem se alterou e começou a dizer, se meu filho entrasse nas drogas, eu faria de tudo para tirá-lo. Eu estaria do seu lado dando apoio. Começou a falar. De repente ele parou sem falar nada e disse, Deus é mais pai do que eu, não? E só disse infinitamente mais.
Nós, os cristãos, não temos por que ficar carregando uma cauda de misérias, de pecados, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa, que é Pai, que nos quer sem pesos na consciência, sem complexos. E como é importante recordar a filiação divina todos os dias. Eu diria que este é o fundamento sólido, firme de toda a espiritualidade cristã. A consciência dessa filiação divina. Isso devemos viver e ensinar aos demais. E devemos atuar como crianças pequenas, que seu pai pega na sua mão e vai fazendo algo que ultrapassa a sua capacidade, que vai escrevendo textos belíssimos. Sozinhos, só sairia borrões, garranchos, mas com Deus sai algo divino. A filiação divina também nos faz confiar no nosso Pai Deus, em abandonarmos-nos nas suas mãos. Leia um texto do nosso Padre, de São José Maria. Ser pequeno. As grandes audácias são sempre das crianças. Quem pede a lua? Quem não repara nos perigos ao tratar de conseguir o seu desejo? Colocai numa criança destas muita graça de Deus, o desejo de fazer a vontade dele, muito amor a Jesus, toda a ciência humana que a sua capacidade lhe permita adquirir, e tereis retratado o caráter dos apóstolos de hoje, tal como, indubitavelmente, Deus os quer. Se considerarmos bem a filiação divina, estaremos colocando os fundamentos, os alicerces de uma personalidade de um filho de Deus, de um apóstolo, de uma pessoa inabalável, de uma pessoa segura, que com o bom exemplo vai ensinando a muitos, de uma pessoa que transmite paz, alegria, serenidade, que não se deixa abater pelas dificuldades da vida, não se sente inseguro diante de uma rodinha de pessoas que têm uma opinião diversa, não se deixa levar pelas dificuldades econômicas, pelo mau gênio de alguém, pela falta de compreensão de um parente. Não se irrita com o temperamento das pessoas com quem trabalha, estuda ou convive. Então, como é importante essa consciência da filiação divina. E essa consideração, dirá São José Maria, que facilita a entrega serena e alegre à vontade de Deus. Leia o seu texto. Entendi que ao viver a filiação divina, os meus filhos se encontrariam cheios de alegria e de paz, protegidos por um muro inexpugnável, intransponível, indestrutível, e saberiam comunicar a sua paz também no sofrimento próprio ou alheios, justamente por isso, porque estamos persuadidos de que Deus é nosso Pai. E vamos pedir a Deus que nos ajude a considerar sempre a filiação divina, até que essa verdade se grave para sempre na nossa alma, como uma brasa acesa, para que represente um novo nascimento, como foi para Nicodemos, para termos essa mudança de perspectiva que teve São José Maria, que dê um colorido novo a toda a nossa vida, toda a nossa existência. E sendo filhos pequenos de Nossa Senhora, nos sentiremos mais facilmente filhos de Deus. Pedimos agora a Nossa Senhora, filha predileta de Deus, que nos ajude a considerarmos também filhos muito amados por ela e por Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.